Caças espaciais e pistolas laser parecem pura ficção científica, mas são exemplos de projetos reais que a União Soviética desenvolveu durante a corrida espacial. O programa espacial soviético foi responsável por invenções revolucionárias e falhas catastróficas, incluindo espelhos orbitais gigantescos, uma estação espacial armada com uma metralhadora e robôs que pousaram com sucesso em Vênus. Então hoje eu vou te levar de volta à Guerra Fria, enquanto decolamos para dar uma olhada nos mais loucos projetos espaciais soviéticos. Arma laser. Na década de 1950, a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética levou à corrida espacial, onde os dois países competiram para ter o melhor programa espacial. A corrida continuou até a queda da União Soviética em 1991 e levou a alguns avanços muito loucos na tecnologia espacial, como quando os Estados Unidos pousaram na Lua em 69 e os soviéticos desenvolveram algumas armas de ficção científica incríveis. Essa arma de raios real é a arma laser com lâmpada de flash pirotécnica, uma arma espacial funcional que disparava um raio laser de mais de 4.700 graus. Isso é quente o suficiente para derreter diamantes. E o dispositivo funcionava como uma arma semiautomática, pois cada tiro usava uma pequena lâmpada geradora de laser, antes que uma nova fosse automaticamente alimentada na câmara. As lâmpadas queimavam em 5 milissegundos, então o raio não durava o suficiente para ferir seriamente uma pessoa. Como resultado, a arma foi projetada para destruir sensores em naves inimigas a um alcance máximo de 20 metros. A arma ficou pronta para uso em 1984, mas de maneira decepcionante os soviéticos nunca levaram para o espaço ou usaram durante uma missão. O governo não explicou por quê, mas pode ser porque a União Soviética começou a diminuir os gastos militares no final dos anos 80, e também porque as relações com os Estados Unidos estavam melhorando, tornando menos necessário levar armas para o espaço. Ainda assim, é uma pena que a arma nunca tenha saído da Terra, especialmente porque eles também desenvolveram uma versão que era tipo um revólver de 6 tiros. Imagina ser um cowboy do espaço. Tanque orbital. Na década de 1960, parecia que os Estados Unidos e a União Soviética poderiam atacar um ao outro a qualquer momento. Então, os soviéticos queriam se tornar a primeira superpotência a construir uma presença militar no espaço. Eles fizeram isso fundando o Almaz, um programa ultra secreto que desenvolveu 3 estações espaciais militarizadas que poderiam ser usadas para vigilância nos Estados Unidos. Isso incluía a Salyut 3, que se tornou a única estação espacial armada do mundo, depois de ser enviada para a órbita com um canhão gigante Richter R-23. A arma foi originalmente projetada para o bombardeiro Tu-22, um jato soviético supersônico que podia voar mais rápido que a velocidade do som com seus 2 motores turbojato. Seu canhão podia disparar até 5.000 tiros por minuto, e os seus projéteis de 14,5 mm pesavam um pouco mais de 200 gramas cada, tornando-a uma arma incrivelmente poderosa. A Salyut 3 foi usada para testar como ela dispararia no espaço, e como a estação não tinha uma torre de tiro, os astronautas tiveram que girar a nave espacial inteira para mirar o canhão. Além disso, o recuo da arma empurrou a estação inteira para trás pelo espaço. Então eles tiveram que usar os seus propulsores para neutralizar essa arma poderosa. Ainda assim, apesar das complicações, eles a testaram no espaço em 1975, disparando 20 projéteis na atmosfera. Depois do teste bem sucedido, o trabalho da Salyut 3 estava feito. Então a estação inteira foi retirada da órbita e destruída. Os soviéticos nunca acoplaram o R-23 a outra estação. Então a Salyut 3 é a única estação espacial que foi capaz de destruir naves inimigas. E esse teste ainda é a única vez que uma arma foi disparada no espaço. Quer dizer, além daquelas coisas que aconteceram há muito tempo em uma galáxia muito, muito distante. Espelho no céu. Alguns chefes são obcecados em aumentar a produtividade dos seus trabalhadores, e os líderes da União Soviética não eram diferentes. Em 1988, eles planejaram aumentar literalmente a duração do dia de trabalho, colocando um espelho gigante em órbita, que refletiria a luz do Sol de volta para a União Soviética à noite. Isso deixaria tudo mais claro depois que o Sol se pusesse, permitindo que seus cidadãos trabalhassem até mais tarde, ao mesmo tempo em que fornecia energia extra por meio de energia solar. Esse satélite foi chamado de Znamia, e
E o projeto foi iniciado por um engenheiro soviético chamado Vladimir Siromyatnikov, que inicialmente trabalhou no desenvolvimento de espaçonaves com velas solares. Esse conceito envolve o uso de folhas reflexivas gigantes para capturar radiação emitida pelo Sol e usá-la para impulsionar uma espaçonave da mesma forma que um veleiro usa o vento. Vladimir trabalhou nas velas durante os anos 80, mas os soviéticos não estavam dispostos a financiar o projeto, então ele sugeriu que eles usassem a superfície reflexiva da vela como um espelho. Com isso, nasceu o Znamia, e depois de receber financiamento da União Soviética, o projeto finalmente teve seu primeiro voo de teste em 1993, logo após a queda da União Soviética. Incrivelmente, o Znamia enviou com sucesso um feixe de luz de quase 5 km de largura sobre o Oceano Atlântico, Europa e Rússia no meio da noite, antes de terminar o seu teste se destruindo intencionalmente na atmosfera. Este sucesso fez do satélite uma das invenções mais impressionantes da União Soviética, mas infelizmente o próximo voo de teste falhou, e o projeto parou quando o governo russo recém-independente não estava mais disposto a continuar com o financiamento. Esta foi uma grande perda para Vladimir, mas acho que foi uma vitória para o cidadão russo médio. Imagina um feixe de luz entrando pelas suas janelas às 3 da manhã porque o seu chefe quer que você volte a trabalhar. Naves espaciais soviéticas. Quando Star Wars foi lançado em 1977, seus X-Wings e TIE Fighters pareciam ficção científica alucinante, mas o governo soviético deve ter achado o filme bem chato, porque eles estavam desenvolvendo um avião espacial de verdade desde 1965, chamado Spiral Orbital Fighter. Esse pequeno avião seria inicialmente lançado na parte de trás de um jato hipersônico, então quando atingisse uma altitude elevada, ele dispararia os seus propulsores para se impulsionar para o espaço. Uma vez que deixasse a atmosfera da Terra, o Spiral supostamente seria capaz de voar a 8 vezes a velocidade do som, enquanto tirava fotos de reconhecimento e disparava mísseis contra alvos no espaço e na Terra. Porém, o veículo era incrivelmente caro e complicado de produzir, então foi cancelado em 1978, antes de ser testado em órbita. O conceito de um avião espacial reutilizável sobreviveu em 1988 com o Orbitador Max, uma nave espacial proposta que foi projetada para transportar carga em órbita para reabastecer estações espaciais. A nave espacial reutilizável seria transportada para uma altitude elevada na parte traseira de um gigantesco avião AN-225 Mriya. Então o Max se separaria do avião e se impulsionaria para a órbita usando combustível auxiliar em seu tanque de combustível gigante em forma de Zeppelin, que se desprenderia e cairia no chão após o uso. Infelizmente, o Max nunca voou, e em 1991 também foi cancelado devido à falta de financiamento, porque a essa altura a União Soviética tinha gasto todo o seu dinheiro em outra nave espacial, uma que eles roubaram dos Estados Unidos. O ônibus espacial roubado. Em 1981, a NASA entrou no jogo dos aviões espaciais com o lançamento do ônibus espacial, um veículo reutilizável que poderia ser lançado como um foguete normal e pousar de volta na Terra feito um avião. Ele foi usado principalmente para implantar satélites e servir como um laboratório orbital, mas os soviéticos estavam preocupados que os Estados Unidos o utilizassem para bombardear Moscou do espaço, então eles começaram a trabalhar no seu próprio ônibus espacial para competir. Este foi o maior e mais caro projeto espacial da história soviética. Mas em 1988, a União Soviética finalmente revelou o Buran, que de maneira muito suspeita era bem semelhante ao seu equivalente americano. Bom, acontece que quando os soviéticos começaram a desenvolver o Buran, eles descobriram que o programa do ônibus espacial da NASA não havia sido classificado como sigiloso, então foi incrivelmente fácil para os seus espiões roubarem os projetos e contrabandeá-los para casa. Isso permitiu que os engenheiros soviéticos copiassem os Estados Unidos, mas em sua defesa o Buran não era um clone completo, e eles realmente conseguiram melhorar o design. Sua nave podia transportar mais suprimentos do que a dos Estados Unidos, e podia pousar sob controle remoto sem tripulação a bordo. O lançamento de estreia do Buran em 1988 ocorreu perfeitamente, mas infelizmente a União Soviética entrou em colapso antes que o segundo voo pudesse ocorrer em 1991. Como resultado, o Buran nunca mais voou, e os 3 que foram construídos foram abandonados no cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. O único que foi ao espaço enferrujou em um hangar por anos, até que o teto desabou em 2002, destruindo completamente um dos artefatos mais importantes do programa espacial soviético. Caramba, por que eles não colocaram isso num museu? A Estrela da Morte.
À medida que a União Soviética se esforçava para construir uma presença militar no espaço, eles desenvolveram alguns projetos que são tirados diretamente do roteiro de um filme de ficção científica. Um dos exemplos mais loucos foi o Polyos, um satélite que foi projetado para derrubar naves espaciais americanas com um poderoso laser de dióxido de carbono. O ponteiro laser de 95 toneladas teria sido o maior satélite já colocado em órbita, e o emissor de laser estava bem na frente, tornando a coisa toda uma arma laser gigante. Os soviéticos de fato testaram o lançamento de uma versão desarmada em um foguete em 1987, só que não saiu exatamente como planejado. O lançamento inicial foi perfeito, mas depois, o Polyos precisou se separar do foguete e executar um giro de 180 graus, antes de usar os seus motores embutidos para entrar na órbita da Terra. Infelizmente, um erro fez com que ele girasse 360 graus e acabasse voltado para a Terra, o que significou que os seus propulsores o lançaram direto para o oceano. Depois desse fracasso, o projeto foi cancelado devido à escassez de fundos, mas se o satélite a laser tivesse funcionado, seria a arma primária a bordo da planejada Estação Espacial Mir-2. Esta teria sido a maior estação espacial já montada, e com seu canhão a laser embutido e estações de acoplamento para o Buran, teria atuado como uma base militar totalmente armada no espaço. Mas os planos fracassaram em 1988 devido ao fracasso do Polyos e à falta de dinheiro, impedindo os soviéticos de terem uma presença militar permanente em órbita. Mas provavelmente foi melhor assim. Se eles tivessem construído o Mir-2 e descoberto como aumentar significativamente o poder dos seus lasers, eles teriam essencialmente a sua própria Estrela da Morte. E se os soviéticos tivessem desenvolvido uma estação espacial que fosse poderosa o suficiente para explodir a Terra da órbita, a Guerra Fria poderia ter terminado de maneira muito diferente. A corrida final. Em julho de 1969, a NASA estava se preparando para vencer a corrida para a Lua, ao lançar Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins na Apollo 11. Os soviéticos já haviam pousado a sua sonda não tripulada Luna 9 na Lua e tirado algumas fotos em 1966, mas a Apollo 11 ofuscaria suas conquistas. Então a União Soviética fez um movimento estratégico, lançando outra missão lunar 3 dias antes dos americanos deixarem a Terra. Sua nave Luna 15 não era tripulada, mas eles esperavam usar o seu braço robótico para coletar algumas rochas lunares e vencer a Apollo 11 ao voltar para casa para fazer a conquista da NASA parecer menos impressionante. Isso significava que a corrida espacial teria uma corrida final, já que a Apollo 11 e a Luna 15 voaram para a Lua ao mesmo tempo. Os soviéticos alcançaram a órbita lunar primeiro, mas atrasaram o pouso devido ao terreno irregular no local. Enquanto esperavam, os americanos chegaram à superfície e se instalaram. Então os soviéticos forçaram o pouso, o que fez que a Luna 15 colidisse com a Lua a 480 km/h. Armstrong e Aldrin ainda estavam na superfície quando a Luna 15 colidiu, mas felizmente estavam a 560 km do local do acidente. Ainda assim, isso é muito perto para se sentir confortável, e algo me diz que a história teria sido muito diferente se os soviéticos tivessem acidentalmente atingido os astronautas mais famosos dos Estados Unidos. Mais tarde, os soviéticos pousaram com sucesso outra sonda robótica na Lua e coletaram algumas pedras durante a sua missão Luna 16 em 1970. Mas os Estados Unidos ainda são o único país a colocar pessoas naquela grande bola no céu, já que a Apollo 11 deixou para trás uma bandeira americana e a Luna 15 deixou uma pilha de destroços. Falha no lançamento. Levar um ser humano à Lua foi uma etapa fundamental na corrida espacial, mas infelizmente os soviéticos tiveram problemas para desenvolver foguetes e espaçonaves que pudessem fazer esse trabalho. Em 1967, o cosmonauta Vladimir Komarov foi lançado à órbita da Terra a bordo da Soyuz 1 para testar tecnologia que poderia em algum momento ser usada em uma missão à Lua. Os soviéticos programaram o lançamento para acontecer no aniversário do falecido fundador da União Soviética, Vladimir Lenin, mas conforme a data se aproximava, ainda havia mais de 200 problemas com a espaçonave. Apesar disso, os líderes da União Soviética fizeram o lançamento da missão de qualquer maneira para cumprir o prazo. E quando a Soyuz 1 chegou ao espaço, um dos painéis solares não abriu, o que reduziu pela metade a quantidade de energia disponível. Então, no final da missão, quando o Komarov tentou trazer a cápsula de volta à Terra, o paraquedas não abriu corretamente. O resultado disso foi que a cápsula se chocou contra o solo a mais de 140 km/h e explodiu, apagando a gigantesca vela de aniversário de
de Lenin e tornando Komarov o primeiro terráqueo a se aventurar no espaço e nunca mais voltar para casa. Depois desse desastre, os soviéticos continuaram desenvolvendo novas espaçonaves e em 1969 começaram a depositar suas esperanças de pousar um cosmonauta na Lua no enorme foguete N-1. No papel, esse era o foguete de carga pesada mais poderoso já feito, pesando mais de 2.700.000 quilos quando totalmente abastecido. Ele usava 30 motores para decolar da plataforma de lançamento, e todos eles tinham que estar perfeitamente sincronizados para que funcionasse. Isso exigia um nível inatingível de precisão. E entre fevereiro de 1969 e novembro de 1972, todos os 4 lançamentos não tripulados do N-1 falharam. O primeiro lançamento foi particularmente devastador, já que alguns segundos após a decolagem os motores desligaram e o foguete caiu de volta ao solo. Isso causou uma explosão tão grande que destruiu completamente a plataforma de lançamento e partes do foguete foram encontradas a 50 km de distância. O acidente tirou 91 vidas no solo e depois de mais 3 lançamentos fracassados, o projeto foi descartado completamente. Foi um dos maiores fracassos da União Soviética, mas o lado positivo é que eles nunca enviaram nenhum cosmonauta no N-1, sem dúvida salvando ainda mais pessoas de compartilhar o destino terrível de Komarov. Lua Doce Lua. Os soviéticos perderam a corrida espacial quando a sua nação se dissolveu em 91, mas eles começaram em 1957, lançando o primeiro satélite feito pelo homem em órbita, uma esfera primitiva do tamanho de uma bola de basquete, chamada Sputnik 1. Esse foi um grande avanço nas viagens espaciais, e o sucesso deixou os soviéticos tão confiantes que no mesmo ano anunciaram que seriam capazes de construir uma base permanente na Lua em um futuro próximo. Eles então começaram a desenvolver Zvezda, uma base lunar conceitual que seria alimentada por energia nuclear e painéis solares gigantes. No interior, Zvezda teria espaço para 12 pessoas viverem confortavelmente, com uma estufa para ajudar a oxigenar o ar e uma instalação de reciclagem de água para manter os cosmonautas hidratados. Agora, a Lua não tem uma atmosfera para bloquear a radiação do Sol, então sua superfície é exposta a 150 vezes mais radiação cósmica do que a Terra. Para neutralizar isso, partes da Zvezda teriam sido completamente enterradas sob o solo lunar, que evitaria o Sol mortal e protegeria ainda mais a base contra meteoritos perdidos. Os soviéticos realmente pensaram no plano, mas em retrospecto era incrivelmente ambicioso pensar em construir uma base lunar na década de 1950. A União Soviética nunca conseguiu pousar uma única pessoa lá na superfície, então eles não foram capazes de construir Zvezda, e provavelmente deveriam ter tentado visitar a Lua antes de fazer planos para construir algo nela. Ao infinito e além. Muitos países estão atualmente trabalhando em missões para Marte, com o objetivo final de mandar astronautas ao planeta vermelho. Mas os soviéticos estavam muito à frente do seu tempo e começaram a desenvolver planos para uma missão tripulada a Marte na década de 1960. Seu plano mais louco envolvia o MPK, uma nave espacial proposta de 1.800 toneladas, movida a energia nuclear, que teria que ser construída no espaço. A nave gigante foi projetada para pousar uma tripulação na superfície de Marte para uma missão de 30 meses. Então precisava de muitos suprimentos. No entanto, o maior foguete que os soviéticos desenvolveram foi o explosivo N-1, que só podia carregar um peso máximo de 95 toneladas. Ele não conseguia levantar o MPK de 1.800 toneladas, o que significava que a nave espacial teria que ser construída peça por peça em órbita, já que o N-1 fez 20 lançamentos separados para mover todos os componentes para o espaço. Infelizmente, como sabemos, o N-1 tinha o hábito de explodir, e os soviéticos nunca conseguiram lançar o foguete com sucesso. Então lançar 20 provou ser algo inviável, e quando o N-1 foi cancelado, o projeto MPK também foi descartado. Ainda assim, nem tudo é desgraça e tristeza. E quando os soviéticos fizeram planos para explorar Vênus nos anos 60 e 70, eles foram incrivelmente bem-sucedidos. A superfície de Vênus tem uma temperatura média de mais de 460 graus, então é impossível para um astronauta pousar no planeta e sobreviver. Mas o programa soviético Venera enviou com sucesso uma série de sondas robóticas para Vênus em pequenos foguetes não tripulados. Eles começaram a lançar sondas em 1961, e após uma série de falhas e pousos forçados, a Venera 7 pousou suavemente na superfície do planeta e começou a transmitir dados em 1970. A partir daí, o programa foi um grande sucesso, e em outubro de 1975, a Venera 9 pousou em Vênus e enviou de volta as primeiras fotos tiradas na superfície de outro planeta. Os estudos soviéticos de Vênus também ajudaram a confirmar teorias de que a pouco mais de 60 km acima da superfície mortal do planeta
planeta, há uma seção da sua atmosfera onde a temperatura e a pressão são muito semelhantes às da Terra. Isso levou a uma teoria de que a União Soviética poderia, em algum momento, usar dirigíveis gigantes para estabelecer cidades flutuantes nessa parte habitável da atmosfera de Vênus. Os soviéticos, obviamente, não tinham tecnologia para isso, mas a NASA está atualmente trabalhando em uma versão desse conceito de dirigível, e alguns cientistas modernos acham que esse poderia ser um método viável de colonizar outro planeta no nosso sistema solar. Então, há uma chance de que em um futuro distante, os humanos vivam em colônias flutuantes em Vênus que foram originalmente concebidas por uma civilização há muito perdida, conhecida como União Soviética. Me deixa entrar. Ser um astronauta é muito perigoso, e um dos trabalhos mais assustadores que eles realizam é uma caminhada espacial, chamada de atividade extraveicular. Escalar ao redor da parte externa de uma estação espacial traz muitos riscos, e quando Alexei Leonov realizou a primeira caminhada espacial em 1965, isso quase lhe custou a vida. O cosmonauta começou a caminhada espacial se prendendo a uma corda, escalando para fora da cápsula da Voskhod 2 e flutuando pelo espaço por 12 minutos. Tudo correu bem, mas quando chegou a hora de Alexei entrar de novo na cápsula, ele descobriu que o seu traje havia começado a inflar que nem um balão, o que o impedia de voltar a passar pela câmara de descompressão. Os humanos evoluíram para sobreviver no nível de pressão do ar presente na superfície da Terra. Então, o traje de Alexei foi pressurizado para corresponder às condições do nosso planeta. Só que não há pressão no vácuo do espaço. Então, a pressão terrestre dentro do traje de Leonov não enfrentou a resistência ao ser empurrada para fora, o que fez com que o traje se expandisse lentamente. Os trajes espaciais modernos contém uma camada de material rígido que força o traje a manter sua forma, e a pressão do ar dentro é reduzida para aproximadamente 1/3 da pressão da Terra, para minimizar a quantidade de expansão. Mas o modelo de Leonov da década de 1960 não tinha essa tecnologia. Então, como ele ficou preso no espaço, com essa fantasia de sumô mais cara do mundo, ele foi forçado a abrir uma válvula de emergência e deixar o seu ar respirável sair do traje para desinflá-lo. Isso poderia facilmente ter feito com que ele ficasse sem oxigênio, mas felizmente, quando seu traje encolheu, ele conseguiu voltar para dentro da nave antes de sufocar. Quando Alexei retornou à União Soviética, ele foi elogiado como um herói, e vai ser para sempre conhecido como a primeira pessoa a sair de uma nave espacial e flutuar pelo espaço. Porém, sua história destaca o quão perigosa era a viagem espacial durante a corrida espacial. O cosmonauta estava a poucos minutos de sufocar, e se ele não tivesse voltado para dentro da cápsula, ficaria flutuando em órbita em uma corda, enquanto seu traje expansível ficava cada vez maior, feito um trágico ioiô orbital. Perdido no espaço. Durante a Guerra Fria, o governo soviético queria parecer mais poderoso que os Estados Unidos. Então, quando suas missões espaciais falharam, eles mantiveram tudo em segredo e até tentaram encobrir alguns fracassos. Em 1961, um cosmonauta em treinamento chamado Valentin Bondarenko sofreu queimaduras catastróficas após um incêndio em uma nave espacial simulada. Seus ferimentos foram fatais, mas ele foi levado ao médico usando um nome falso e foi enterrado discretamente, para que o público e o governo dos Estados Unidos não soubessem desse acidente. A União Soviética não admitiu oficialmente que Valentin existiu até 1986, e isso contribuiu para uma teoria da conspiração pré-existente de que a União Soviética tinha encoberto outras missões fracassadas e abandonado vários dos seus cosmonautas no espaço. Dois contribuintes para essa teoria foram os irmãos italianos Achille e Giovanni Judica Cordiglia, que usaram uma estação de rádio caseira para ouvir transmissões do espaço. Os irmãos gravaram transmissões reais de naves espaciais soviéticas famosas, como o Sputnik 1. Então, em novembro de 1960, eles anunciaram que tinham gravado uma transmissão misteriosa de uma voz feminina russa, implorando desesperadamente por ajuda da órbita, enquanto gritava: "O mundo nunca saberá sobre nós". Oficialmente não havia cosmonautas russos no espaço na época, então quando os irmãos compartilharam gravações da transmissão, isso atraiu muita atenção da mídia e os transformou em pequenas celebridades. Os irmãos divulgaram mais gravações de respirações e batimentos cardíacos que supostamente haviam captado da órbita, e as pessoas começaram a teorizar que a União Soviética tinha abandonado vários cosmonautas no espaço após uma missão fracassada. A teoria cresceu em popularidade, embora de maneira suspeita ninguém mais tenha gravado essas transmissões.
gravações. E os russos que ouviram a gravação da cosmonauta declararam que ela tinha um sotaque russo terrível, que estranhamente soava meio italiano. Como resultado, a maioria dos especialistas acredita que, embora os russos tenham encoberto o incidente de Valentin Bondarenko, provavelmente não houve cosmonautas perdidos flutuando em órbita. E os irmãos Cordilha inventaram a história só para chamar atenção. Ainda assim, a teoria de que a União Soviética abandonava seus cosmonautas meio que se tornou realidade quando a União Soviética caiu e o seu último astronauta ficou preso em órbita. Sergei Krikalev ainda estava a bordo da Estação Espacial Mir em 1991. Então, quando a União Soviética se desfez, ele tecnicamente não tinha um país para retornar. A Rússia recém-independente estava passando por um caos político, então eles não priorizaram trazer Sergei para casa, e ele ficou na estação por 311 dias. Eles finalmente organizaram seu resgate em março de 1992, e Sergei conseguiu pousar de volta na Terra, mas ele nunca voltou para a União Soviética, já que o seu país havia sido mudado, a sua cidade natal, Leningrado, tinha sido renomeada para São Petersburgo e ele se tornou o último cidadão da União Soviética. Tudo por causa de um acidente que o tornou o único cosmonauta náufrago que foi genuinamente abandonado no espaço. Foguetes fluviais. A corrida espacial foi um período importante para a cultura da União Soviética e inspirou uma geração de artistas e engenheiros soviéticos a criar monumentos com temática espacial, aspiradores de pó e um tipo especial de barco, chamado raqueta, ou foguete. O foguete literal navegava em cima de hidrofólios, estruturas semelhantes a pernas, com uma placa na extremidade que levanta o casco da embarcação para fora d'água. Isso reduz drasticamente a quantidade de arrasto do barco, o que permitia que ele viajasse a 64 km por hora, 3 vezes mais rápido do que a maioria dos navios de tamanho semelhante. Os soviéticos produziram raquetas de 1957 até o início dos anos 70, e hoje alguns dos barcos aposentados estão enferrujando em um cemitério de navios em Zalziorsk, na Rússia. Mas o famoso modelo Meteor ainda é usado para cruzeiros turísticos em São Petersburgo, e o sucesso do raqueta levou à invenção de outros barcos hidrofólios, que são usados atualmente na Rússia e em outros antigos países soviéticos. Então o barco foi um dos poucos foguetes soviéticos que não explodiram, e isso mostra que alguns dos projetos da União Soviética foram muito bem sucedidos, permitindo que partes daquela nação ainda sobrevivam nesse mundo. Bom, por hoje, missão completa. Isso encerra a nossa análise dos mais loucos projetos espaciais soviéticos. Agora me conta aí, qual desses projetos foi o seu favorito? Deixa nos comentários aí embaixo e até a próxima. Obrigado por assistir!